Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para todos os quantos estão nos vendo neste momento, para você que já é inscrito no canal, para você que está me assistindo pela primeira vez, que o Deus eterno possa estar derramando das suas copiosas bênçãos sobre o teu relacionamento conjugal e familiar. Aliás, esse canal é justamente sobre isso que fala, foi feito justamente para falar sobre relacionamento conjugal e familiar. E nós estamos de volta com o último vídeo da temática, quando devo procurar aconselhamento conjugal. No primeiro vídeo eu falei que se torna um sinal amarelo quando já não há comunicação e diálogo dentro da sua vida conjugal, dentro do teu casamento. No segundo vídeo nós falamos que quando há discordância excessiva é também um sinal amarelo e que eu preciso ter atenção sobre isso. Por quê? Porque todo casamento tem a sua discordância. O esposo é diferente da esposa no temperamento, nas atitudes. Nós já falamos sobre este assunto aqui. Também nós falamos no terceiro vídeo sobre a desvalorização de um dos cônjuges. E isso acontece com frequência nos relacionamentos conjugal, porque no namoro é de uma forma. Quando chega no casamento é uma outra totalmente diferente. No namoro é muito abraço, muito beijo, muito respeito, muito carinho. E às vezes quando chega com um tempo de relacionamento conjugal, já com um tempo de casado, já não existe mais. Um dos cônjuges começa a desvalorizar o outro. O último vídeo de hoje, para não se tornar muito enfadonho, será o último, é sobre agressão verbal e física. E deixe logo eu te fazer uma pergunta. Você, como servo de Deus, acredita que existe ou não agressões física e verbais, ou verbais e física, dentro do relacionamento conjugal, nos servos de Deus, no povo evangélico, nos casais evangélicos? Você acredita que existe? Não, não acredita? Tudo bem. Agora deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Você procuraria ou não um conselheiro conjugal se você estivesse passando por uma dessas situações que nós já falamos aqui no momento? Você procuraria alguém qualificado, com um perfil verdadeiramente usado por Deus para se aconselhar? Ou você não procuraria, deixava aí assim a sua vida, seu relacionamento conjugal, acha que ninguém deve se meter na sua vida? Bom, relacionamento conjugal é particularidade de cada um de nós, né? Eu, pelo menos, trabalho com um aconselhamento conjugal e só vou aonde alguém me chama. Essa é a minha atitude. E é sobre isso que nós iremos falar agora. O último vídeo da temática, quando devo procurar aconselhamento conjugal. Agressão verbal e física. Quando está acontecendo isso, amados e queridos irmãos, eu creio, é uma atitude que eu devo tomar de procurar um conselheiro conjugal. Nós falamos de quê? Que existe pelo menos 4 motivos para o casal ou um dos cônjuges tomar uma atitude de procurar um conselheiro. Falamos já agora para você, né? Um conselheiro conjugal. Esses motivos, eles são como sinais amarelos de atenção, que você precisa ter atenção quando isso está acontecendo, que aponta para o momento muito breve para o sinal vermelho assumir o comando. Ou seja, se você não estiver atencioso no sinal amarelo, você pode provocar um acidente. Isso acontece no relacionamento conjugal. Quando o sinal amarelo aparece, é hora de pisar no freio e diminuir o quê? A velocidade e parar antes da faixa de pedestre, né? Para o quê? Para não causar um acidente. Assim a nossa vida conjugal. No casamento não é diferente. O relacionamento é como um veículo que você está dirigindo. Você precisa estar atento ao painel, às luzes que estão acesas. Você precisa estar atento lá na frente ao semáforo, não é isso? É indispensável o quê? Conduzir ou dirigir com prudência e segurança. Segurança por quê? Porque vai a tua família dentro do carro e é responsabilidade tua. O teu casamento é responsabilidade tua. Você precisa ter prudência e segurança, zelando por si e pelos demais na sua companhia.
Iremos falar do último sinal amarelo dentro do relacionamento conjugal e familiar, que é agressão verbal e física, né? A violência, amados e queridos irmãos, ela está presente cada vez mais na vida e na sociedade. Nós estamos vivendo em um período em que a violência tem sido muito grande no meio da sociedade. E dentro elas, a mais preocupante é a violência doméstica contra a mulher. E isso tem sido algo muito preocupante e para mim, e eu creio para que muitos pastores e conselheiros conjugal. Segundo eu fiz uma pesquisa, segundo diz a pesquisa, que 40% das mulheres vítimas de agressão física e verbal é evangélica, são cristãs. Foi uma pesquisa que eu fiz, você pode ir no Google fazer essa pesquisa. Eu achei um absurdo, mas eu acredito que exista sim agressões verbais e físicas entre os cônjuges, principalmente do homem para com a mulher. Esse tipo de violência ocorre no âmbito familiar, no relacionamento conjugal, principalmente dentro da sua própria residência, pois é quando o agressor possui uma relação de afetividade com a vítima. Ou seja, é dentro do relacionamento conjugal que isso acontece. Agora nós iremos falar o que significa agressão verbal e agressão física. Eu não vou entrar muito no assunto porque eu pretendo gravar um vídeo falando sobre o assunto com mais ênfase, porém eu quero falar aqui o que significa. É um comportamento agressivo, de característica por palavras danosas, que tem a intenção de ridicularizar, humilhar, manipular ou ameaçar o cônjuge. Então existe isso, agressão física. Assim como acontece com a violência física, esse tipo de agressão afeta significativamente a vítima, causando danos psicológicos brutais e irreparáveis. Irreparável. A violência verbal anda lado a lado com a violência psicológica, já que a segunda é uma sequência da primeira. Amados, nós precisamos ter cuidado com isso. Às vezes isso está acontecendo dentro do contexto familiar, dentro do ambiente daqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus como Salvador, mas que ainda não foram transformados pelo poder da palavra de Deus. Agora vamos para a violência física. É entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Aí você fica a perguntar, pastor, existe ou não existe? Ou eu mesmo faço essa pergunta para você. Existe ou não existe agressão física entre os cônjuges no relacionamento conjugal? E você acha, mulher, que é só o homem que é agressivo? Existem muitas mulheres que são agressivas para com o esposo verbalmente. E existe também mulheres que são agressivas física. Eu tive a oportunidade, não vi, alguém me contou que uma mulher agrediu seu esposo fisicamente, azunhou todo o rosto dele com a unha. É uma agressão física. Não pense você, mulher, que é só o homem que agride a mulher. Existe mulher também que agride o homem. Agressão verbal e física é o principal sinal amarelo dentro do casamento. É o principal sinal amarelo dos 4 que nós falamos, este aqui sendo o 4, é o principal. Porque começa logo com agressão física, né? Com palavras. E olha o que Paulo fala em relação a esse entendimento entre o esposo e a esposa, em Colossenses capítulo 3, verso 18 e 19. Vós mulheres estáis sujeitas ao vosso próprio marido como convém no Senhor. Eu já falei sobre isso, que a primeira submissão da mulher é a Deus. Se ela for a Deus, consequentemente ela vai ser o seu esposo. Não imponha você, esposo que está me vendo, a submissão à mulher a você. Não imponha a ela isso. Deixe que ela faça naturalmente pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida dela, né? Agora o homem, vós marido, amai a vossa mulher
e não vos irritei contra ela. Por que Paulo fala somente para o homem? É porque o homem, é mais o homem que se irrita contra a mulher. Mas isso não quer dizer que não tenha mulher que não se irrite contra o homem, já falei anteriormente, né? A maioria das agressões domésticas nasce da ira, falta de comunicação, de valorização do outro cônjuge, que nós já falamos, né? Vamos dizer aí, discussões excessivas, nós já falamos sobre isso, e quando isso já tem dentro do relacionamento conjugal, começa agora as agressões verbais e entram para agressões físicas. A maioria das agressões domésticas nasce da ira. Um dos cônjuges já está no limite da paciência e da tolerância. Ele já está no limite e ele já passa para a agressão verbal. Depois da agressão verbal, a agressão física. E nós precisamos ter muito cuidado com a questão da ira, meu irmão. Ou que o apóstolo Paulo fala em Éfeso, capítulo 4, verso 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, Paulo está dizendo que é natural nós se irar. Não peque, domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Você precisa dominar o teu temperamento. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. E eu aqui acho muito interessante, por quê? Porque na cidade de Raposa tinha um casal, ele não é evangélico, o esposo já até faleceu, e é justamente isso que é o exemplo que eu vou dar. Ele estava brigado durante um mês dentro de casa, e o esposo foi jogar bola num campo chamado Macaquinho, que era perto da casa dos meus pais, na cidade de Raposa. No jogo choveu e um relâmpago foi lá e alvejou ele. E ele veio a óbito. Ele morreu zangado com a esposa, irado com a esposa. E isso muitas das vezes acontece no meio dos casais cristãos, de um ir dormir na sala. Eu tenho um vídeo falando sobre isso no canal, se você quiser ver. Tenha cuidado, meu irmão, com isso. Resolva as questões. É o que o apóstolo Paulo está falando. Não fique irado ao ponto de pecar contra Deus e contra o teu cônjuge. É o que está acontecendo em muitos relacionamentos conjugal. Se um dos cônjuges estiver irado, deve tomar cuidado para não pecar. Olha o cuidado que ele vai ter. Ele precisa ser tolerante, ele precisa ser paciência. É muito verdade que tem momento que a gente perde a paciência com a esposa com o esposo, mas precisa exercitar a paciência e a tolerância, né? Por quê? Porque a ira pode levar um dos cônjuges a cometer coisas terríveis. Tenha cuidado com a ira, meu irmão. Tenha cuidado com isso, né? Observe que o texto bíblico diz: não se ponha o sol sobre a sua ira, e na sequência não dê lugar ao diabo. Ou seja, não agridas uns aos outros verbalmente e principalmente fisicamente. Principalmente fisicamente. A ira precisa ser vencida, apaziguada naquele momento, para que não haja lugar para o diabo trabalhar, pois uma pessoa irada pode acabar atingindo, ou agindo por influência do inimigo. Mas eu quero dizer uma coisa aqui interessante: nem tudo é o inimigo. Às vezes somos nós mesmos que perdemos a paciência, como ficamos zangados, o sangue sobe logo para a cabeça, vamos dizer assim, já fica com o olho rachado de raiva, um do outro, e passa para a agressão verbal e consequentemente para a agressão física. As agressões verbais já são sinal de ira, e as frequências podem dar lugar à agressão física. Começa ali xingando, dizendo uma palavra feia, um xingamento. Eu vou preparar um vídeo falando sobre isso. Parece que são 10 tipos de agressão física, verbais. Eu vou preparar um vídeo falando sobre esse assunto. E os cônjuges precisam ter muito cuidado, pois quando há palavras pejorativas da baixo escalão ou baixo calão,
é hora de dar uma atenção ao casamento, pois já não há mais diálogo e nem concordância e nem valorização. As agressões verbais podem chegar à agressão física, como eu falei antes, xingamento, ameaça, começa a ameaçar de expulsar a esposa de dentro de casa, começa a ameaçar o esposo, né? E é esse cuidado que nós precisamos ter, é esse momento que quando você não consegue visualizar o resultado melhor, não consegue resolver esse tipo de situação, eu, como pastor, lhe aconselho a procurar um conselheiro conjugal. Depois eu vou falar do perfil do aconselhador, né? Do conselheiro conjugal. Em Éfeso, capítulo 5, verso 28 e 29, diz assim: assim deve os maridos amar sua própria mulher, né? Como seu próprio corpo. O amor é paciente, não é isso? O amor é paciente. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Amados e queridos irmãos, sobre agressão física, ou principalmente agressão verbal e física, existe uma lei chamada Lei Maria da Penha, que é 11.340/6, que fala justamente lá no artigo 7 sobre esse tipo de agressão. E eu tive analisando que não é só física e nem verbal, não é só verbal e nem física. Ela pode ser física, psicológica, sexualmente. Por que sexualmente? Porque tu passar o dia todinho, você esposo, xingando a tua esposa, tratando ela mal, e à noite tu quer ter relação sexual e ela não quer, tu vai forçar ela. Tu acha que não acontece com os casais cristãos? Bom, eu peço a Deus que não, né? Agressões sexuais, patrimonial, né? Se zanga com a esposa, não deixa a esposa entrar no seu patrimônio, e a pior, moral. Futuramente eu vou preparar um vídeo falando sobre esse assunto. Eu estou estudando com mais detalhe, porque, amados e queridos irmãos, eu já vi pastores orientando casais, a esposa que já está apanhando do esposo, orientando para que ela permaneça com ele, para não trazer escândalo para dentro da igreja. Até que ponto uma mulher tem que tolerar ser agredida verbalmente e fisicamente? 70 vezes 7, como disse Jesus para Pedro? Eu acho que esse versículo não se aplica a uma mulher, porque eu sou conselheiro conjugal, pela graça de Deus, não tenho muito conhecimento, mas eu digo com toda sinceridade, se uma mulher que eu estou acompanhando e o esposo está batendo nela, eu vou orientar ela, eu não vou tomar nenhuma atitude por ela, mas eu vou orientar, e a atitude ela vai tomar. Mas a minha orientação é, se ela já está apanhando 2, 3, 4 vezes, eu vou orientar ela a deixá-lo, porque pode chegar ele tirar a vida dela, né? Tirar a vida dela. Eu não sei se eu estou certo no que eu estou falando, eu sou apenas pastor auxiliar aqui do pastor Antônio, mas eu entendo desta forma, porque o apóstolo Paulo diz em um versículo, que eu me esqueço nesse momento, se o esposo não impede a esposa, que ela permaneça casada com ele, lá na primeira carta, no capítulo 7, né? Eu esqueço aqui no momento o versículo. E aí, se o esposo não está agredindo fisicamente, eu entendo que esse versículo se enquadra aí. Não está agredindo verbalmente a esposa, ele não é serva de Deus, ela vai para a igreja, ele deixa normalmente, não agride ela verbalmente nem fisicamente, ela permaneça com ele. Mas se eles dois são casados, ela precisa apanhar todo dia e permanecer com esse homem que agride ela, violenta ela, só porque você e eu, pastor, não queremos trazer escândalo para a igreja? Pense nisso. Futuramente, eu estou estudando muito sobre esse assunto, futuramente eu vou estar gravando um vídeo falando sobre esse assunto. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde. Foram 4 vídeos que nós gravamos da temática quando devo procurar aconselhamento conjugal. Aguarde, nós estamos agora com uma temática muito boa, né? Eu não vou dizer aqui qual é a temática para você não ficar muito curioso, né? Mas aguarde o próximo vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.